que eles mais me chamam, sim ou não? Dono da verdade, falso profeta, blasfemador, satanista. Pois eu tenho uma palavra para você. Sabe quem é o falso profeta sempre? Está aí no texto. Que vem disfarçado de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados, que tomam sua lã, sua gordura, seus bens, seu dinheiro. Então os lobos não estão aqui. Os falsos profetas, como diz Paulo em 2 Coríntios 11, eles têm interesses sobre as suas coisas. Então eles não estão aqui. Porque eu não prometo bênção, nem milagre, nem prosperidade. E porque mais de 90% das pessoas que me assistem nunca me doaram um centavo. Já começa por aí. Vocês os identificarão por seus... Não, eu quero todos escrevendo isso. Todos escrevendo isso. Vocês os... Cadê o RG? Pergunta aí, cadê seu RG? Cadê seu Pix? Interessante que o Pix na gematria, ele é 369, matemática vortex de Tesla. Sabia? 369, pirâmide. Fala aí. Cadê o seu RG? Vocês os identificarão por seus frutos. É Jesus falando. É possível colher uvas de espinheiros? Ou figos de ervas daninhas? Não sou eu, é Jesus falando. Não tem como. Da mesma forma, a árvore do bem produz, e a árvore do mal produz. Na box, Bíblia Original Codex, está na página 6 e 7 as explicações do original. O espírito dela, e não a transcrição literal. Porque, olha o que diz o 18. A árvore boa não pode, grita aí, não pode, não tem poder, não tem como. Entendeu? Não tem como. Deixa eu acender isso aqui. Sabe como é que é o nome disso? Fiat Lux, haja luz. É a expressão bíblica. E o nome da marca é Flex. Até o X aqui. E o nome disso daqui é fósforo, que no original é fósfere, que significa portador de luz, estrela da alva, estrela da manhã, Lúcifer, todos o mesmo significado. Fósforo, a senhora aí que é crente, fósforo é Lúcifer. Se fosse a senhora não usava mais fósforo, porque fósforo é Lúcifer. Fósforo nos originais é Lúcifer. O que tem a ver o elástico, o incenso, a vela com o tema de hoje? Tudo. No final vocês saberão. Mas quem assistir e ligar vai ver 3 velas, fumaça, vai pensar o quê, né? O problema é seu, está perdendo muita coisa. Fiat Lux para vocês então. Vamos começar? A árvore boa não pode produzir frutos ruins. Está vendo? Não tem como. E a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Escreva aí, filho de Caim, filho de Abel. Não tem jeito. Abel, Abel, Caim, Caim. Sextra, sextra, dextra, dextra. E toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E o fogo fica queimando a árvore? Não. Portanto, é possível, olha como é que Jesus termina, versículo 20.
É possível, isso aqui é Jesus, identificar uma pessoa por seus frutos. Frutos no original é obras, fruto no original é ação, fruto no original é matemática de Deus, fruto no original é escolhas. Entendeu? Quero ver alguém me refutar, me impugnar, me contradizer, se está nas palavras de Jesus, nosso Supremo Mestre. Selá. Depois do difícil estudo sobre Deus, não interfere e não privilegia, porque Ele é justo. Por que Deus não interfere? Porque Ele é justo. Hoje será mais um dia difícil histórico para a sua fé e sua evolução. E se é difícil, promove a evolução. Diz para mim, mais uma vez hoje aqui, para quem aí foi difícil aceitar que Deus não interfere? Você que tinha intimidade, relacionamento com Deus. Você sabe o que é relacionamento? Quem aí é casado? Quem aí tem namorada? Quem aí tem noiva? Quem aí é divorciado? Quem já esteve íntimo de alguém por algum tempo? Você quer ser íntimo de Deus? Os que foram íntimos de Deus, deixa eu lhe dizer, 3 milhões morreram, como prometido em Deuteronômio 28, se eles se desviassem do caminho. 3 milhões morreram dos mais íntimos, dos que mais tinham relacionamento com Deus. Então Deus não é o que as pessoas dizem, Ele é justo. Um dos temas que poderia ser hoje é artesanato da consciência, predestinação comportamental e não soteriológica ou fatalista. Então escreva aí, predestinação comportamental. Não é predestinação soteriológica de Calvino. Aliás, é a falta do entendimento do que eu vou ensinar hoje, de que Deus não interfere. Vocês já sabem disso, é o curso Desmistificando nos graus, na Universidade X, clicando aqui, gratuitamente, como deve ser. Mas hoje, na qualidade de grau, entender esse estudo, ensino, de que Deus também, embora não tenha interferido soteriologicamente, fatalisticamente, como dizem os predestinados, como presbiteriana, por exemplo, alguns metodistas, alguns batistas. Deus não escolheu você para sofrer, Deus não escolheu o dia do teu nascimento, o dia da tua morte, como é que você morreria, nada disso. Deus não escolheu que você nascesse assim, que você fosse assim, que você passasse por isso. Mas os cruzamentos cósmicos de escolhas, de matemática fria, lembra que eu ensinei a diferença entre sorte, azar, coincidência, sincronicidade, assim vai? Pois é, fizeram com que houvessem os filhos de Abraão e os filhos de Abel, perdão, e os filhos de Caim, que são metáforas para pessoas do bem e pessoas do mal. Mas antes deles ainda a árvore da vida e da morte, sexta e dextra, que é o teu cérebro, é metáfora para o teu cérebro. Iluminari, a diferença é que no sistema religioso temos as seguintes expressões de ego, na armadilha crivo de Deus. Vamos começar nos dias de Jesus? Nos dias de Jesus, os Bíblias diziam, somos filhos de Abraão. Essa era a expressão que eles usavam, de orgulho. A expressão de orgulho era essa. Hoje, os católicos dizem, somos a primeira e única igreja, onde pontífice, pasmem, é aquele que tem a procuração de Jesus para ser seu substituto legal e exclusivo. E a igreja é a única que tem autoridade e legitimidade para interpretar a Bíblia, porque ela é maior que a Bíblia. Os judeus dizem, somos o único povo original do Criador, salvos pelo sangue, isto é, pela genética, pelo sobrenome, pela história e pela lei.
Os evangélicos tradicionais dizem: somos crentes, salvos, lavados, redimidos, batizados, nosso nome está no livro da vida. 4. Os pentecostais dizem: somos cheios do Espírito Santo, escolhidos, separados, protegidos e poupados, e seremos arrebatados, protegidos de todo o mal que virá. Desigrejados que dizem: nós não somos enganados. Os igrejados é que são, porque nós saímos do sistema, mas possuem a mesma consciência. Quando justo e coerente dizer seria, quando o justo e coerente a dizer seria: estamos evoluindo para chegar lá, e eles, não posso julgá-los, mas posso dizer, precisam evoluir como eu, precisam sair do engano como eu, e muitos deles terão vida eterna como eu, pela verdade relativa deles. Quer dizer, nós os colocamos na imortalidade, na vida eterna. Nós dizemos: muitos deles serão salvos e alcançados pela verdade relativa, que é como Deus vê. Romanos 14, por exemplo, nosso texto áureo. Mas eles não dizem o mesmo de nós. Revelare. Mas na armadilha crivo de Deus, o que pensa ter nascido azul se perdeu, e o que pensa ter nascido vermelho se salvará pela humilhação que o seu pensamento produz. Esta é a predestinação comportamental. Eu vou dar 10 segundos para você pensar. Vê. Em todas as metáforas de Jesus, quando Jesus ensinou para nós a essência evangélica, ele disse: os que procuram se salvar se perdem. Essa é a essência. Os que procuram elementos através da lei, através da religião, através da igreja, através do sacrifício, eu me salvar. Percebe? Está entendendo? Revelare. Ezequiel 28:14. Você nunca viu Ezequiel 28 como eu vou mostrar para você hoje. Você, seu ego, querubim. Sabe o que é querubim nos originais? Escreva aí: um bebê alado. Sabe aquele bebezinho anjinho com asas? Essa ideia veio do judaísmo para o catolicismo. Um bebezinho com asinhas voando. Isso é o querubim. Porque a figura do querube, porque nos originais, isso veio dos originais, a etimologia, querube nos originais significa aquele que é inocente, um bebê ainda inocente no jardim do Éden. Olha só a importância disso. Qual é o grau que eu ensino? Inocência, consciência, onisciência? Qual é o grau? Criança, adolescência, adulto e morte? Quando? Qual é o grau? 100 e... aquele que nasce com um ego, querubim, olha só. Poderoso, grande, auspicioso, cheio de esperança de ser. Minsá, ungido, que teve a oportunidade única de viver. Hassorer, protegido da dualidade, olha isso, gente. Barra, levado até o monte Kodesh, santo Elohim, do Deus plural. Quando diz esse bebê alado, ele vai voando. Olha que incrível. Querub é o bebê alado, queruvim, que vai voando. Esse alado tem que tomar cuidado, porque nos originais asas significam círculos mandalares, como um disco voador. Não necessariamente asas, como a Igreja Católica desenhou. Aliás, nem faz sentido ter asas. Asas é mitologia. Asa é tão simplesmente... asa é mitologia grega, gente. Asa é metáfora para tecnologia.
para ir até lá. Quer que eu prove? O que diz em Mateus 4? Jesus foi até o pináculo do templo, foi até o pico da montanha. Como? Transportado, diz a tua Bíblia. Transportado com asa? Demora, hein? Puxa, demora a chegar lá. Se em Atos 8, Filipe foi transportado, transladado, quando viu, apareceu naquele caminho, significa dizer que Jesus não tem uma tecnologia inferior a Filipe, né? Quer dizer que Filipe e Jesus... Aí vem Lúcifer, pega Jesus e... É claro que não, né? Como é que Jesus foi transportado? Abduzido. Transladado. Agora sim, arrebatamento. E os originais de Lúcifer, do erro da Vulgata Latina, isso é erro da Bíblia. Lê lá Jerônimo. Escuta bem, gente, que grande revelação. Isaías 14, Ezequiel 27 e 28, os capítulos do diabo errados, porque é o rei de Tiro e o rei da Babilônia. Agora a gente não vai nem falar de rei de Tiro e da Babilônia, nem de Satanás, a gente vai falar do Satanás original. Qual é o diabo no original? Ego. Jesus foi crivado e tentado como Buda foi 500 anos antes, exatamente da mesma forma, pelo terceiro poder, transladado, até lá, aparecia, num holograma, numa abdução, altissimamente tecnológica, aqui ó, transposição mental, consciencial, que é a guerra interna de Romanos 6 e 7 dentro de você, entre Deus e diabo, homem, natureza divina e natureza carnal, homem, natureza terráquea e natureza espiritual. Agora veja o que diz o original. Você é um bebê, ainda inocente, no jardim do Éden, que ganha asas, isto é, que tem o poder de se transportar, e que nasce com um ego poderoso, grande, cheio de esperança, auspicioso, ungido, porque você teve a oportunidade de nascer, Hassorrer, protegido da dualidade ainda, levado até o monte Bahar, Kodesh Elohim, pelo Deus plural de todas as emanações, não é um Deus que é uma pessoa, mas plural, que leva você até o monte Bahar. Veja, da mesma forma, lá em Ezequiel 27 e 28, Isaías 14, que diz que leva até a montanha, Jesus foi muito tempo depois. Nós estamos falando de 1000 anos depois. E não é um presságio aqui para Jesus não, porque está falando do rei. Está falando do orgulho de um rei. Mas Isaías também fala do orgulho de outro rei. Na verdade está falando do orgulho humano. O meu orgulho. O teu orgulho. E o crivo da vida. Todos nós nascemos bebês. Todos nós nascemos bebês. E somos transportados até o ego. Saímos da inocência. E entramos na consciência. Malícia. Isso tudo já ensinei, mas nunca com essa revelação incrível, surpreendente de Ezequiel 27 e 28. Isso aqui é incrível. É o seu ego transportado à montanha. O diabo nunca foi levado numa montanha. E Jesus não foi levado pela montanha pelo diabo, porque senão o texto estaria falando de Jesus. O texto está falando de quem? Fala aí para mim. Quem é o rei da Babilônia, a vida? Babel, a torre? O mundo? O pico de Babel?
Mas o texto continua no versículo 16: Behob, você cresceu, prosperou. Olha só o que diz o texto: você cresce, você prospera, você enriquece. Malu, e ficou torra, cheio de ego. Hamas, violência. Então você caiu e pecou. E agora, como você subiu na montanha e quis o mundo, diz Deus em Ezequiel 28:16. Eu estou mostrando aqui os originais da Bíblia interlinear. Presta atenção. Os originais: você cresceu, prosperou, subiu. Olha o capitalismo, olha o ego, olha a vontade de ser. O que você vai ser quando crescer? E ficou cheio de ego, violência. Mas violência, Hamas, não é bem isso. É cheio de ego interiormente. Aquela ambição, ambíria, aquele desejo por matéria, por ser maior. Então você caiu. Quando subiu, você caiu. Caiu da montanha. E agora, como você subiu na montanha e quis o mundo, te jogarei da montanha. Está lá em Ezequiel 28:16. Eu te jogarei e te derrubarei da montanha. Quem? Elohim, o Deus dos deuses, os deuses, o Deus plural, 72. E você será destruído. Isso é Ezequiel 28:16. Ouviu isso? Vê, Ezequiel 27, 28, Isaías 14, os capítulos do ego, como diz a música, o último julgamento, que eu não posso tocar aqui porque tem direitos autorais, ouça lá essa linda música. Você é o centro desses textos luciferianos, fósforos. Lúcifer é a expressão de orgulho a ser vencido como Cristo os venceu. Todos printando isso aqui. Lúcifer é a expressão de orgulho a ser vencido como Cristo os venceu. Você precisa vencer o mundo como ele venceu, e é representado pelo pináculo do templo, do santo templo, da santa Bíblia, citando os salmos, dos santos salmos, da santa Jerusalém, na santa montanha. Tanto ensino lindo e vocês preocupados com as velas. É importante que elas queimem. Você vai saber por quê. Elas estão queimando, na verdade. O tempo está passando. Sabia? Vê. Mas então, o que é o delta? Conversão, metanoia e arrependimento. Você sabe? Essas três palavras dos originais são a mesma coisa. É a mudança plena de direção, 180 graus. E isso acontece uma vez só. Se você ler Ivrim 10, o ex-rabino Shaul diz assim, que não há mais sangue, nem perdão, nem novo arrependimento, nem nova remissão, nem nova oportunidade. Só tem uma oportunidade. Uma. E essa oportunidade é como um material que se aproxima do fogo. Não tem como escapar do fogo e ser crivado pela segunda vez. Não, na segunda eu passo. Dessa vez eu me queimo, na segunda eu passo. O fogo queima e não deixa nada. A vida é uma só. Vê, a evolução é o caminho na direção mudada. Então presta atenção. Mudança é direção. E evolução é o caminho na direção. Entendeu? Não confunda. Isso significa dizer, professores e professoras, que escolas de Jesus, Universidade X, não mudam ninguém. Evoluem pessoas. Evoluem pessoas na direção certa. Não mudam ninguém. Por isso que a escola é só para quem está na direção certa.
Entende? Essa mudança é uma só, ela se revela então, porque ninguém muda, mas se revela. Revela em qual direção do caminho está. E a revelação, professor? A revelação aqui, quando chega na luz, quando chega perto da luz, a revelação é qual direção está. Você se revela. Mas e a graça? E o cáris? A graça, como a própria raiz original revela, é oportunidade na etimologia. Oportunidade dada, porta aberta ao lado. Porta aberta ao lado. Pelo Criador em carne, Yahshua, o Salvador, aquele que abriu a porta, aquele que deu a oportunidade de chegarmos lá, de vencermos o ego e a vida a crivo, de vencermos a montanha, mesmo no topo da montanha, para não ser derrubado de lá e destruído. De conquistarmos o reino imortal, de sermos laureados, jubilados. Você entende? Então, uma coisa é a mudança, outra é a evolução e outra é a revelação. Vamos ver se vocês entenderam. A mudança é uma só, é a direção. A evolução é o caminho na direção. E a revelação é a luz que chega, tira o véu. A palavra revelação significa tirar o véu, para a gente ver em qual direção tu está. Tu chega aqui, a gente não sabe para onde você está indo, mas aí o véu cai e a gente descobre para onde você está indo. Revelare. Jesus é a porta e o caminho, não é? Nós lemos no início. Ele não é a chegada. Ele não é a carruagem que te levará. Pelo contrário, quem leva para aqui, para lá é o diabo, é o ego. Deus já colocou o ego dentro de você, e a ambição, e a inveja, e o orgulho, para você ir. Você está entendendo? Ele não é a carruagem que te levará. Ele não é os seus pés e as suas sandálias. Ele não é o seu corpo, sua mente e seu ego. Ele é o caminho. O diabo é o que mesmo? O que é o diabo? Matar, roubar e destruir. João 10:10 não diz que é o diabo, mas é o ego. É o ego dos mercenários, dos homens malignos, como Isaías 14, como Ezequiel 14. Já pensou alguém dizer assim? Oh, mas Isaías 14 é o rei da Babilônia, Ezequiel 28 é o rei de Tiro, e João 10. João 10 eram os sacerdotes. Eu não estou em nenhuma passagem dessa. Ah, é? Você não entende o que é metáfora? Você é o rei de Tiro. Você é o rei da Babilônia. Os evangélicos fazem assim: isso aqui é o Satanás, esse daqui, esse aqui também é Satanás, não sou eu. Isso daqui, esse aqui, esse é Satanás também. Incrível, né? Religioso pega Ezequiel 28, é Satanás. Isaías 14 é Satanás. João 10 é Satanás. Não sou eu. O desigrejado, não, o desigrejado, isso daqui é rei de Tiro, isso daqui é tudo eles. Você está vendo que tanto igrejado quanto desigrejado cai na mesma armadilha? Você está entendendo? O igrejado tudo é diabo. E o desigrejado que pensa que está estudando, o rei de Tiro, o rei da Babilônia, sacerdotes, Conahim, mataram Jesus, eu não. É tu, homem! Quem é que veio para matar, roubar e destruir? O homem. O homem. Você não é homem? E Jesus, ao contrário do delta, veio para... Jesus veio para ser o caminho, a verdade e a vida.
Você acha que é à toa? 3 citações para cada? Você acha que é à toa? Então Jesus é o caminho, não a chegada. Caminho que você, apenas você, deve seguir, caminhar, galgar, alcançar, escalar. Não é Jesus, não. Tem mais revelar. Segura aí, que a vela está acabando. Os evangélicos e católicos estão cegos dizendo: Jesus tudo por nós fez na cruz. Não, Ele não fez. Ele apenas abriu a porta. Ele apenas abriu o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou. A graça é esse caminho. A graça é essa porta. Pastor, o senhor aprendeu errado. Te ensinaram errado. Joga calvinismo e arminianismo no lixo. Padre, joga milenismo no lixo. Joga preterismo no lixo. A graça é o caminho. A graça é a porta, porque graça é amor, graça é Jesus, Jesus é a graça. Mas sabe o que o sistema vai ensinar? Quem já ouviu a música Passos na Areia? Lá vem o padre Reginaldo, padre Marcelo Rossi, e com todo o respeito, que amanhã pode até sair do sistema e se tornar um ex. É meu desejo. Mas hoje, até aqui, a história diz outra coisa. Lá vem eles com aquelas mensagens no rádio, na televisão para vocês. Eu fui até lá, sonhei com a minha caminhada pela areia. Então eu percebi que em algum momento da jornada da minha vida, não tinham mais as marcas dos meus pés, as pegadas na areia. Eu perguntei: Senhor, por que a partir daqui não tem mais as marcas dos meus pés? E Deus me respondeu: porque eu te peguei no colo. Aqui eu te peguei no colo e te levei. Você está vendo? Ei, ai, 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 ai. Ei, autoajuda. Não havia mais pegadas na areia, porque Ele te carregou no colo em seus braços. Essa é a voz do ego diabo de Mateus 4 e Lucas 4. E eu te darei, eu te guardarei, eu te pouparei, eu te ajudarei, eu te levarei nas asas, nos braços. Não é Jesus. A mensagem judaico-cristã de privilégio não é Jesus. Todas as músicas gospel dizem: vou te levar, te carregar, eu farei por ti, nas asas, nas asas, nas asas. Ei, Jesus é o guia e não os pés. Jesus é o guia e Geomai. Hebreus 11. Jesus não é os seus pés, Jesus é o guia. Jesus é a luz. Jesus é o pão para você comer. Jesus não é comida na boca. Jesus é o caminho, Jesus é a porta para você passar. Está vendo? Todo o sistema é uma mentira. Vê Moisés egípcio, Moshe hebreu. Aí você vai dizer: muda sim.
porque eu fiz. Você conhece os pecados na Bíblia? Rata, pé, chavão? Sabia? Não. Eu cometi até avon na minha adolescência. Olha aí a ausência de pai, a ausência de mãe. Olha a desgraça que foi tua vida, referência psicológica. Aí quando você se despertou, sofreu metanoia, abriu o terceiro olho, abriu o terceiro ouvido, você nunca mais errou. Arrumou tua vida, arrumou uma família, arrumou um trabalho. Isso é uma coisa. Mudanças em tempos de cognição fraca. Herança fraca. Aí você vai ter que assistir aquele meu vídeo. Nós somos 50% a empatia original. Procura aí, empatia original aqui. Nós somos 50% educação recebida e 50% genética recebida. Isso é outra história. Agora Moisés. Mas Moisés, eu era assassino. Moisés matou para defender um povo injustiçado, porque antes, enquanto Moisés egípcio, ele achava que aquilo era certo. Quando ele descobriu suas raízes genealógicas, o Moshe hebreu ficou indignado e acabou, por conta do seu temperamento que não muda, para defender homens que estavam sendo açoitados no sol até a morte, antes que eles morressem, matou aqueles homens, como arquiteto-chefe, como líder da escola de mistérios do Egito. Por isso que Deus escolheu ele. Moisés nunca deixou de ser o que era. E a prova diz que quando ele já estava velhinho, ele bate na rocha, irritado, descontrolado, porque nunca deixou de ser o que era. A diferença é que agora ele batia em rocha, não em pessoas, mas nunca deixou de ser. Saulo e Paulo. Oh não, peraí, Saulo é o grande e Paulo é o pequeno. Deus transformou a vida dele. Da onde? Quando jogaram as vestes de Estevão, Atos 7, aos seus pés, liderados por ele, comandados por ele, com a procuração do Sinédrio, juiz da Suprema Corte da Bíblia, ele fez sabendo muito bem que estava servindo a Deus. Ele confessa isso, Gálatas 1, Gálatas 2, Atos 15, ele diz: eu era o mais zeloso, zelote, zeloso a Bíblia, e achava que estava servindo a Deus. Por quê? Porque Deus vê a verdade relativa. Isso prova tudo que eu ensino, meu caro. Isso prova tudo que eu ensino. Tudo. Isso é legitimação de tudo que eu ensino. Isso prova que tudo que eu ensino é verdade. Porque Deus viu em Moisés e Paulo a verdade relativa deles. Um era pagão, o outro era legalista, mas eles faziam achando que estavam servindo os seus deuses. Por isso que eu aqui redimi ao vivo os vikings, redimi os mongóis, os russos e tantos povos, porque Deus vê assim, como você serve aquilo que você acha que é verdade. Tanto é verdade que quando Paulo se tornou um cristão original, ele foi o melhor. Mesmo não andando com Jesus pessoalmente, ele foi melhor do que aqueles que andaram. Porque ele sempre foi bom. Moisés foi bom no Egito e foi bom em Israel. Você entendeu? Sabe quem é que não falta uma aula nas escolas? Fala aí, professores, fala aí. Quem é que não falta nenhuma? Quem é constante? Quem sempre foi igual eu, que abria a igreja e fechava a sinagoga, primeiro a chegar e último a sair. Não pensa que eu me tornei líder, ensinador, professor, todo dia aqui, a partir de 2012. Eu sempre fui assim. Quando eu era da sinagoga religiosa, eu era assim. Por isso que eu sempre disse, cuidado quando você vê um católico, um espírita, um muçulmano extremamente devoto, religioso, aqueles assim que cumprem exatamente tudo, cuidado.
porque esses são bons. Eles só estão na direção errada, eles são bons, muito bons. Agora esses, eu quase dei com o dedo na cara do pastor, eu enfrentei o padre na frente de todos, eu fiz contenda, dividi a igreja. Esses, quando vêm aqui, o que você acha que eles vão fazer? O que você acha que esses aí, que nunca foram de nada, nunca fizeram nada, produziram nada, vão produzir aqui? Ninguém muda. Eu conheço gente, eu posso lembrar nomes e nomes e nomes em todos os anos, ninguém mudou até hoje. Quem é bom é bom. E sabe quem é que Deus escolheu para grandes coisas quando Ele interferiu, que envolvia todo o seu povo? Pessoas boas. É Gideão, é Moisés, é Paulo, é Pedro, é gente fera, gente boa. Como diz hoje, gente top. Ninguém muda. Eu já aprendi, dá um zoom aqui. Já aprendi, a partir de hoje eu proclamo para todos os professores e professoras, eu proclamo dizendo: não arranque mais seus cabelos, basta, chega, acostume-se, aceite. Vai ter gente que só vai vir mesmo uma vez por ano, é aluno de uma vez por ano, é aluno de 6 meses, é aluno de 3 meses, é aluno bimestral, é aquele que só vem uma vez por mês, é aquele que vem por quinzena, é aquele que vem por semana, é aquele que vem por todo dia, é aquele que ajuda sempre, é aquele que é contendeiro, é aquele que é aquele energia negativa. Sempre, ninguém muda. Acostume-se. Chegou alguém, eu queria tanto que aquele que só vem uma vez por ano mudasse. Não vai mudar. Abraça ele sinceramente e diz assim: até o próximo ano. Vou ficar com saudade. Não adianta. Não adianta. Não vai mudar. Sabe o que você faz? Procura gente igual Paulo. Onde será que estão os religiosos, fiéis, honestos, legalistas, terríveis no sistema? Aqueles assim que... esses são bons. Vamos trazer eles. E Jesus escolheu 12, 72, assim como os 72 anciões de Moisés. Quem vocês acham que foram escolhidos? Todos os profetas, juízes, reis e sacerdotes. Não teve um apóstolo, mestre enviado, não teve um discípulo escolhido por Jesus que não era bom. Sabe por quê? Porque se Jesus tivesse escolhido um discípulo fraco, tinha dado problema para ele. Até Judas foi escolhido porque era bom o suficiente para fazer o serviço sujo. Você entende? Eu nasci assim. A síndrome da Gabriela de Jorge Amado. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É isso aí. A síndrome da Gabriela de Jorge Amado. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Que tanto é julgada pelo coach de autoajuda sionista da massagem alimento do ego. É na verdade verdadeira. Essa música é verdadeira. Essa música pagã liberal é verdadeira. Porque quem nasceu assim vai morrer assim mesmo. E só tem uma oportunidade de mudar para sempre. Freud dizia que quando a dor de não viver for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Porém, pessoas que mudam por oportunismo, por circunstâncias, para sobreviver, sofrem de falsas conversões. Escreva aí, falsas conversões. Não são mudanças verdadeiras, são adaptações psíquicas para sobreviver. São adaptações psíquicas para sobreviver. São pessoas falsas que ainda vão se revelar. Sabe o que alguém vai dizer? Não, mas não é só na adolescência.
Eu entendi, Akel. Você falou que tem pessoas que fizeram coisas terríveis na adolescência e depois mudaram, arrumaram a família, o trabalho e nunca mais erraram. Faz sentido. Mas espera aí, eu era corrupto, eu era assim, já na fase adulta e eu mudei. Mudou porque chegou no fim do poço. É o Covid-19 que traz novos alunos. É a desgraça na vida que faz pessoas se converterem, buscarem uma igreja nas regiões periféricas, pobres, paupérrimas. É por isso que a África é religiosa e a Europa não. Porque ninguém busca a Deus. Não há um justo sequer. São falsos, cheios de ego. Só buscam por interesses. Só buscam porque está difícil, porque perderam tudo. Conheço pessoas que porque ficaram aidéticas, cancerígenas, tumorosas, porque estão em fase terminal, foram para a igreja. E quando melhoraram um pouquinho, deixaram da igreja de novo. A igreja é quase toda composta de pessoas assim, interesseiras. São falsas conversões, como eu falei no grau 145. Aí você diz, mas ela mudou. Mudou. Deixou de vender o corpo e drogas para vender o evangelho. Tira da Assembleia de Deus aí esses cabides de emprego. Tira a venda de CD e DVD. Faz que nem a congregação cristã. Faz. Tira aí da sua denominação a oportunidade de pagar esses missionários e pregadores e conferencistas. A partir de hoje tudo é graça. Quero ver se essa igreja cresce. Quero ver. Quero ver se tem batismo e conversão de almas. Mas olha só, nós fomos ali na comunidade pobre, tiramos esse jovem, Jesus libertou ele era drogado, criminoso, agora ele é um pregador da palavra. Quem não quer? Em tempos de Bolsonaro, quem se converte sai da cadeia, é perdoado. O juiz vai lá e absolvido. Aceitou Jesus? Rua. O que eu vou fazer agora? Achar uma esposa. Trabalhar não. Trabalhar para o Senhor. Comprar um terno, uma gravata. Isso é mudança? Isso não é mudança. Isso é adaptação psicológica para sobreviver. Platão dizia que alguém muda no sentido do que gosta. Ei, Platão. Muda no sentido da conveniência. E ama aquilo que admira e gosta. Então quem ama egoístas é porque admira esse modo de ser. Eu não entendo pessoas que amam pessoas egoístas. O povo finge que muda como o gado alienado. O filósofo Leandro Carnal, que precisa muito conhecer a consciência X, diz em suas palestras sempre que o povo afirma querer mudar como um boi que segue a boiada mugindo. Você sabe como é que o boi é, né? Se um homem reagir com a boiada, e se um boi começar a fazer os outros, quer ver? Olha. É assim que o povo reage, vê aí. Você vai ver o povo. Vamos mudar, boiada. É como dizer amém. Amém. Vamos mudar, vamos? Amém. Amém. Vou fazer de tudo para ir. Vou fazer de tudo para mudar. Eu vou tentar. Não vão prometer. Tô indo devagar.
Eu vou fazer de tudo para ir. Eu vou fazer de tudo para mudar. Eu vou tentar. Vamos começar a trabalhar? Vamos? Vou tentar. Vou dar o meu melhor. Revelare. O físico aponta para o metafísico, sim ou não? Cada material tem uma flexibilidade de mudança, sim ou não? Testes de materiais. Paulo falou isso. Aos Coríntios, Paulo falou: olha, feno, madeira, cobre, prata, ouro, reações materiais. Quanto mais evoluído, mais flexível, mais mutável, de 30% a 50%. Mas em geral, a maioria não consegue flexibilizar mais do que 30%. Uma das coisas que a escolástica, e eu amo essa palavra porque tem a ver com elástico, essa palavra diz bem isso. A escola faz é tornar você mais flexível. Por isso que eu digo que um ex é zero conflitos, porque ele se dá bem com 72 tipos de pessoas. Vê, em geral, o elástico é borracha, látex, não sei, silicone. Esses materiais que eu acabei de falar são flexíveis, é fácil. Ó, flexibilidade aqui, ó, chega até 70%. Sabe por quê? Porque o elástico é o símbolo da evolução, como eu vou mostrar daqui a pouco. É um símbolo do que o homem fez. Lembra do meu grau padrão binário que o homem imita a Deus? Isso aqui o homem criou, elástico. E ele foi feito assim para poder conseguir pegar o máximo possível de coisas. Olha só. Tá vendo? A bexiga é assim também. Tá vendo? Maleável, flexível. Baseado no que isso daqui foi inspirado? Sabe? Na serpente. A serpente, a minhoca, que são seres maleáveis, flexíveis. É o símbolo da evolução. Tá vendo? Agora tem gente que é de vários tipos de materiais. Olha só. Vários tipos de materiais. Mais carbono, mais rigidez, mais dificuldade. Pedras brutas que não se movem, não se mexem. A Bíblia chama de dura cerviz. Coluna cervical endurecida, enrijecida, petrificada. Pedras brutas, pessoas muito evoluídas, incultas, ignorantes, quase nada conseguem flexibilizar. Por esta razão, a serpente é o símbolo da sabedoria, da evolução, por sua quase plena flexibilidade. Pessoas evoluídas estão abertas ao novo, sem nunca perder a sua essência, evoluem sem mudar de direção. Esse é o grande final. Pessoas evoluídas estão abertas ao novo, sem nunca perder a sua essência, evoluem sem precisar mudar de direção. Aliás, nunca vão mudar de direção. Tá vendo? E o que a vela tem a ver com isso? Que queimou até o final do programa. Olha essa daqui. Essa daqui está melhor. Essa daqui que teve um incenso junto com ela, o incenso já acabou, já morreu. Quase acabou. Sabia que na cultura judaica, nos originais, a vela é o símbolo da tricotomia cósmica do teu corpo? Tricotomia ou triqueta? O que vocês preferem? De Dark. Vê.
Esta vela aqui, dá um zoom. Ela tem a luz, o pavio e a cera. O cérebro é o templo da alma, não é? A vela é incrível, gente. A vela é um trio, é um delta. Tá vendo? 3 elementos. O que acaba, que é material, olha só. A cera é o teu corpo, que vai exaurir. O tempo passa, derrete e acaba, passa. O pavio é o teu cérebro. É a tua alma, tua psique, emoção e razão, que leva o espírito, que acende o espírito, que conecta o espírito, ligado ao fio de prata. A luz, lux, é o espírito de Deus, que está preso à cera, que está preso ao pavio, mas que não vê a hora que a vela derreta completamente para se libertar da vela, do crivo. O espírito queima e não vê a hora de ser laureado, jubilado, de vencer e de acabar a cera. Quanto tempo de cera ainda temos? Olha o espírito querendo se libertar verticalmente, queimando para cima, querendo sair, mas preso pelo fio de prata de Eclesiastes de Salomão, pelo fio de ouro. É o corpo do eu superior preso ao eu inferior. É o corpo etéreo, astral, espiritual querendo sair e não pode. Por isso que quando uma pessoa morre, a cera acaba. E o fogo se libera, se livra, se liberta. Está vendo? Que símbolo extraordinário. É extraordinário ou não é? Não vejo a hora que acabe. Você também? Mas a gente não muda. Quem aí é filho de Caim e quem é filho de Abel? A sua resposta não vale nada. Porque a sua resposta tem que ser através dos seus frutos. São seus frutos que respondem quem você é, qual direção você está, e se nós temos como ajudar você a evoluir. Que coisa. Boa noite.